Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, por favor, deixemos as Bíblias abertas em Gênesis capítulo 36, porque nosso sermão hoje vai expor esse capítulo inteiro. E quando a gente olha para os títulos e o conteúdo desse capítulo, a gente fica se perguntando, o que é que sai daí? Não é? Lista de nome, um mais feio do que o outro. E essa é uma das muitas vantagens da pregação expositiva em série. É a ideia de que nós não nos furtamos a falar tudo o que está escrito na palavra de Deus. E nós não vamos pular texto algum. Normalmente, quando a gente tem a oportunidade de selecionar um texto, dificilmente o pregador diz, hoje é um dia que eu estou com a vontade de pregar em Gênesis 36, aquela lista de nome. Não é assim que acontece. Mas eu quero confessar aos irmãos que, sabendo do proveito da pregação expositiva, né, e conhecendo outras genealogias, que já tivemos a oportunidade de compartilhar com os irmãos, eu me lancei ao estudo dessa genealogia com menos resistência do que o comum. E fui extremamente abençoado. Talvez um dos sermões de Gênesis aqui, que será um dos meus preferidos, é esse. E eu espero compartilhar com você essas descobertas nesta noite. Parece terreno árido, mas eu espero mostrar a você que há muita coisa aqui, há muita carne nesse osso para a gente tirar. Bom, vamos lembrar rapidamente aqui o que aconteceu antes. Nós vimos que Jacó roubou a bênção do irmão Esaú. Aquele irmão que era mais velho, mas em quem Jacó nasceu grudado no calcanhar dele. E o nome de Jacó é isso, é o usurpador, é o ladrão. E ele tenta roubar a bênção do irmão, e quando Esaú volta da sua caça, porque Esaú é alguém que vive de adrenalina, vive de experiência, e o pai dele, Isaac, vai atrás, porque saboreia a sua caça. Quando Esaú volta exausto da caça, e Jacó se aproveita da situação e por um prato de lentilhas, um cozinhado vermelho, compra o direito de primogenitura de Esaú, seu irmão. Esaú não está preocupado com a bênção. Ele não dá valor para aquilo. Um prato de comida para ele é mais importante do que a bênção de Deus. E aparentemente Esaú até se esquece disso. E quando chega o momento em que Isaac vai abençoar seus filhos, Isaac quer abençoar Esaú, porque Isaac saboreia a caça de Esaú. Embora ele saiba o que Deus falou para sua esposa Rebeca, que a bênção estaria com Jacó. E aí então, Rebeca e Jacó armam um plano para enganar Isaac. E você sabe o que acontece. E Esaú então diz que vai matar o seu irmão, e então Jacó foge para a terra de Padã, onde conhece Raquel, onde trabalha 7 anos por ela, acaba enganado, casa-se com Lia, trabalha mais 7 anos para quitar o dote da sua esposa Raquel, depois fica mais um período de tempo, somando um total de 20 anos. E aí então ele volta, encontrando-se com Esaú, há uma reconciliação, ele então se estabelece na terra de Siquém, onde não deveria estar, deveria ter voltado para Betel, e ali acontece tudo o que nós lemos e estudamos com Diná, a filha de Jacó que é violada ali, e então finalmente Jacó vai se encontrar com seu pai em Hebrom, lá em Hebrom, que é a terra onde Abraão havia comprado sepultura para sua esposa Sara. Finalmente Isaac falece. E quando nós temos o relato do falecimento de Isaac, no finalzinho do capítulo 35, nós temos também o relato dos 12 filhos de Jacó. Então, nasce Benjamim, Raquel morre no parto, morre Isaac. E a gente está vendo agora que no livro de Gênesis é como se estivéssemos virando uma página. Isaac morreu, Raquel morreu. A lista de filhos de Jacó está pronta. E agora vamos avançar, mas antes, pausa. Vamos ver os descendentes de Esaú. Então, veja, no capítulo 35, versículo 22, a gente começa a ter, na última parte do versículo 22, eram 12 os filhos de Israel. E no versículo 23, você vai ver Rúben, e aí vai vir a lista dos nomes dos filhos de Jacó. E aí então, você vê que a morte de Isaac é descrita no verso 29, e em seguida, nós vamos ter a lista dos descendentes de Esaú. Esse é um padrão que Moisés tem na hora de escrever o livro de Gênesis. O esqueleto do livro de Gênesis é traçado em torno de genealogias.
E se você volta algumas páginas atrás, você verá que lá no capítulo 25, você não precisa abrir isso, mas no capítulo 25, no verso 7, Abraão morre. No versículo 7, Abraão morreu. No versículo 12, vem a lista dos descendentes de Ismael. E depois disso é que vem a história dos descendentes de Isaac. Ou seja, morreu Abraão, estamos avançando para a história de Isaac. Mas antes de irmos para Isaac, vejamos o que aconteceu com o filho que não é aquele que carregará a promessa. Vejamos o que acontecerá com Ismael. Foi assim no capítulo 25. Será assim novamente agora no capítulo 36. Por quê? Porque Isaac morreu agora. E antes de vermos o que vai acontecer com a descendência de Jacó, com José e seus irmãos, o que será narrado a partir do capítulo 37, vamos ver o que aconteceu com a descendência de Esaú. Então, isso por si só já é um primeiro motivo pelo qual tem que ter genealogia na Bíblia. E por que Gênesis tem essas genealogias? Primeira razão, porque Gênesis é um livro estruturado literariamente. Porque nós temos em mãos um relato organizado da história. Não de tudo o que aconteceu, mas daquilo que é mais relevante para os propósitos salvadores de Deus no mundo. E Deus vai revelando a sua glória e a maneira como Ele quer salvar a humanidade e como Ele quer mostrar-se tanto como um Deus misericordioso, como santo e justo. E Ele vai mostrando isso ao longo das gerações. Chegou a geração de Abraão, faleceu, há um filho que é recusado, Ismael, e um filho que é aceito, Isaac. Genealogia de Ismael, genealogia de Isaac. Agora Isaac falece, antes de avançar, há um filho que é recusado, Esaú, e outro que é aceito, Jacó. E agora então, nós temos essa estrutura. Isso é importante, meus irmãos, porque nós não estamos lendo um livro que traz informações jogadas. A Bíblia também é apreciada e admirada, mesmo em círculos onde ela não é crida, por conta de sua majestade literária. Mesmo as pessoas que não acreditam que a Bíblia seja a palavra de Deus, precisam se curvar diante dela e dizer, este não é um livro qualquer, escrito de qualquer jeito no joelho de alguém que estava aí andando numa carroça. Não, este é um livro escrito com elaboração, com critérios, com boa literatura, com boa linguagem, com boa estrutura. Deus fala conosco de maneira organizada, de tal forma que nós podemos perceber padrões na palavra de Deus e encontrar sentido na maneira como Deus organiza a sua mensagem. Essa primeira razão já nos mostra por que genealogias são importantes. Elas vão pontuando o avanço da história, elas vão nos convidando a avançar com Moisés. Deixamos Abraão, agora deixamos Isaac, e estamos entrando na história de Jacó e seus descendentes. Mas há um segundo motivo aqui, pelo qual a genealogia de Esaú é importante. Deus quer mostrar que, da mesma forma como Ele abençoou Ismael, que foi o filho rejeitado, Ele também abençoa Esaú, que é um filho rejeitado. Quem carrega a promessa é Isaac, mas Ismael leva bênçãos materiais. Quem carrega a promessa agora é Jacó, mas Esaú também leva bênçãos materiais. E quando você lê o texto aqui, você percebe que Deus abençoou Ismael. E agora Ele abençoa Esaú. A sua graça comum, a sua bondade que se estende sobre justos e ímpios, Ele que faz vir o sol sobre justos e injustos, que faz florescer a plantação de quem o teme e de quem não o teme, também abençoou a Esaú. E quando você lê aqui, você percebe que são 5 filhos de Esaú, dos quais nasceram 14 príncipes. E isso significa que trata-se de um povo numeroso, trata-se de um povo organizado, trata-se de um povo que floresceu. E Deus então abençoou Esaú também com descendência. Existe uma questão aqui, na qual eu não vou me demorar com os irmãos, porque qualquer que seja a sua solução, isso não interferirá na mensagem global do capítulo. Mas a questão é importante de ser mencionada, é que o nome das mulheres de Esaú, as mulheres cananitas que ele tomou por esposa, e que foram desgosto para Rebeca, é diferente do nome que foi narrado lá atrás. E você olha o nome das 3 mulheres aqui e não encaixa com o nome das 3 mulheres lá atrás. Algumas possibilidades, as 2 mais prováveis. Uma delas é que os nomes no Antigo Oriente Próximo eram fluidos. Abrão, pai exaltado, acabou sendo chamado de Abraão, pai de multidões. Sarai acabou sendo chamada de Sara. Jacó acabou sendo chamado de Israel. Esaú é chamado de Edom. Então, qual é o problema das mulheres terem 2 nomes aqui também? Não seria uma grande dificuldade.
Mas uma outra possibilidade que está em perspectiva no autor do texto, que está na capa do nosso boletim de hoje, é que Esaú pode ter ainda tomado outras 3 mulheres. E então seria narrada aqui a descendência que ele teve com outras 3 mulheres. Nós não sabemos exatamente o que é. As duas possibilidades fazem sentido. Ter 2 nomes é muito comum, até porque Esaú, que é Edom, é algo que é referido aqui o tempo inteiro ao longo da genealogia, ele tem um nome, né? Hoje nós já brincamos aqui com isso, né? O Renato que é o feijão. A gente acabou de falar isso aqui na hora da liturgia, não é? Isso era muito comum lá. Mas o fato de que Esaú era um homem sensual, que estava atrás do prato de lentilha, que foi atrás das coisas mais palpáveis e materiais, poderia perfeitamente bem se encaixar com outras 3 esposas. Mas o importante aqui, sejam as mesmas 3, com outro nome, ou outras 3 esposas, o importante aqui é destacar que os edomitas, os descendentes de Esaú, eram um povo organizado, eram um povo temível, poderoso, com 14 príncipes. Lembra que temos 12 filhos de Jacó, mas temos 14 príncipes que descendem de Esaú. É um povo que por séculos esteve aparentemente mais abençoado do que Israel. E aqui é uma coisa interessante, que já acende uma luz aqui para nós. Você consegue entender? Moisés está tirando o povo de Israel do Egito. E está dizendo assim, gente, vocês carregam a bênção de Deus. Deus abençoou vocês. E o povo está lá assim, é nós mesmo? Você conhece a nossa história aqui, Moisés? Você estava aqui 430 anos atrás, quando a gente começou a amassar barro, fazer tijolo para Faraó? Você está sabendo o que aconteceu com a gente aqui? Não, os abençoados são vocês. E eu vou contar para vocês. O irmão de vocês que não é o abençoado é o Esaú, com 5 filhos, 14 príncipes, terra no Monte Seir. E está todo mundo olhando e dizendo assim, espera aí, onde é que está a bênção mesmo? Está aqui ou está ali? Você percebe? O Esaú é o sensual, é aquele que troca a bênção pelo prato de lentilha. É aquele que possivelmente, inclusive, arrumou mais 3 esposas ali em Canaã. E Deus está dizendo, a bênção não está lá. A bênção está aqui. E a ideia, portanto, é que você olhe para o fato de que Deus, em sua graça comum, abençoou Esaú, porque ele tem misericórdia de justos e de injustos. Ele trata com benevolência, ele faz chover, ele faz o sol brilhar sobre justos e injustos. E é um desafio importante para nós entender que muitas vezes parece estar chovendo mais na horta do ímpio do que na horta do crente. As coisas parecem estar dando mais certas para os outros do que para nós. E tem muita gente na Bíblia que já lidou com esse dilema, e Asaf foi um que disse assim, Senhor, eu vi que o ímpio estava prosperando e isso foi difícil demais para mim. Quase que eu comecei a fazer coisa errada. Até que eu entrei no teu santuário e atinei para o fim deles. Salmo de número 73. Então, aqui nós temos uma segunda razão. A primeira, genealogias são importantes porque marcam a estrutura literária do livro de Gênesis. A segunda razão, Deus também derrama bênçãos sobre ímpios. Deus também abençoa de maneira geral, com a sua graça comum, outras pessoas. Ele abençoou Ismael, ele abençoou Esaú. E o povo de Israel não deveria se esquecer que, apesar de ter sido muito abençoado, Edom não é o povo que carrega a promessa. Edom não é o povo que tem a bênção de Deus. E isso, então, era importante para que eles não invejassem os edomitas. Deus, o Senhor disse que está com a gente, e estamos escravos há 430 anos. Eles ficaram lá. A gente não tem um palmo de terra ainda, vai ter que lutar em Canaã, vai ter que desapossar gigante para pegar nossa terra no grito. Eles estão lá no Monte Seir, bem estabelecidos há séculos, está dando tudo certo para eles. Será que é assim? Deus não nos autoriza a ler as coisas dessa maneira. Ele nos convida a ver que Ele abençoa, sim, com a sua graça comum, aqueles que não o temem. Mas essa não é a bênção maior, aquela que nos interessa acima de todas as coisas. Era importante para os hebreus não terem inveja dos edomitas. 2 razões eu já lhe dei. Vou lhe dar 6. 6 razões por que tem genealogia na Bíblia. Primeira, para marcar literariamente o livro de Gênesis e você avançar pela história vendo um relato organizado. Segunda, para você saber que Deus abençoou os ímpios também, e não tem inveja disso não. E a bondade de Deus para com eles é uma bondade
limitada, com data de validade. Eles não herdarão a bênção eterna. Foi por isso que nós cantamos no culto desta noite. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantarão. A terceira razão é registrar o cumprimento das profecias. Há muitas profecias que foram feitas a respeito de Esaú. E se você desejar abrir, você pode abrir, senão você pode acompanhar a minha leitura aqui. Lá no capítulo 27, quando Isaac vai abençoar Jacó, pensando que está abençoando Esaú, ele entrega a Jacó a primogenitura e a bênção. E quando Esaú chega e fala, pai, não sobrou nada para mim, o que Isaac vai dizer a Esaú, no versículo 39 do capítulo 27, é o seguinte: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação. Por quê? Porque a bênção era estar na terra prometida, a terra que mana leite e mel. A terra de Canaã era a bênção. E agora, quando você lê esta genealogia, você percebe que, pelo fato de Esaú e Jacó estarem com muitos rebanhos perto de seu pai em Hebrom, Esaú se aparta de Jacó. Lembra que isso aconteceu com Abraão e Ló, que tinham muito gado, então foi necessário que se afastassem um do outro. Agora Esaú se aparta do seu irmão. E para onde ele vai? Ele vai morar longe dos lugares férteis. Foi o que Isaac havia profetizado na sua antibênção. Ou seja, na bênção que sobrou depois que Jacó roubou a bênção de Esaú. E é curioso que, se você ler no capítulo 36, você vai ver que há um refrão ali sobre esta é a morada de Esaú. Veja, por favor, capítulo 36, verso 6. Olha só. Que Esaú se foi para outra terra. Está escrito ali. No 36, 6. E no 36, 43, você vai ler assim. Segundo as suas habitações na terra da sua possessão. Dando a entender, portanto, que este é o lugar da habitação de Esaú. Veja o verso 8. Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. E você vai vendo, então, que há várias indicações sobre o endereço de Esaú. Fora da terra da promessa, quando ele estava peregrinando, mas ele fez questão de morar ao final e de se estabelecer na terra de Canaã. Tudo bem, foi trazido por Deus, Deus deu uns petelecos nele para ajeitar para lá e para cá, mas ele é o filho da promessa e ele está em Canaã. No entanto, o que aconteceu com Esaú? Você vai para o capítulo 36 e lê o seguinte, no versículo 5. São estes os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. Os filhos dele nasceram na terra da promessa. E depois, capítulo 36, ainda no verso 6, levou Esaú suas mulheres e seus filhos e filhas e todas as pessoas da sua casa, e seu rebanho, e todo o seu gado, e toda a propriedade, tudo que havia adquirido na terra de Canaã, e se foi para outra terra. Ou seja, a profecia se cumpriu. O Esaú não está na terra de Canaã. Ele foi embora. O endereço dele, o lugar da sua habitação, o lugar da sua possessão, não é a terra de Canaã, porque isso foi profetizado. E se você vai a alguns textos bíblicos posteriores, como é o caso do livro de Obadias, eu vou falar sobre Obadias daqui a pouco. Obadias é um livro que faz profecias em relação ao povo de Edom. E lá em Obadias, versículo 3, porque Obadias não tem capítulos, é um livro muito pequenininho. Obadias, versículo 3, diz assim, que Edom habita nas fendas das rochas. Porque o território dos edomitas é um território rochoso. Existe uma cidade construída de pedra, chamada Petra. Você pode, inclusive, pesquisar na internet. É um lugar muito interessante, muito bonito, escavado nas rochas. Mas você olha para lá, você só vê rocha. Parece que você está em Marte. Não tem vegetação. Não há fertilidade no terreno que pertence a Esaú. Bom, essa é uma questão importante. Esaú podia ter ficado em Hebrom. Esaú podia ter, de alguma forma, permanecido ao lado de Jacó. Mas ele não está interessado em ver uma das profecias se cumprindo. Qual delas? A ideia de que ele ia ser servo do seu irmão mais novo. Lembra disso? A profecia nunca foi que Esaú e Jacó se apartariam. Não há menção disso na profecia. Mas há menção de que Esaú seria servo de Jacó. E quando eles estão habitando um ao lado do outro e os rebanhos crescem, ao invés de Esaú se submeter ao seu irmão Jacó como profetizado, ele diz, não vou ficar aqui não. E ele prefere ir embora. E mal sabe ele que quando ele vai embora, ele cumpre a profecia de habitar nos lugares não férteis. Mas não é só isso. Quando ele vai embora, ele vai para o monte, para a região do monte Seir.
E quem é que estava no Monte Seir? E por que o Monte Seir tem esse nome? E aí você vai comigo ao capítulo 36, verso 20. São estes os filhos de Seir, o Oreu, moradores da terra. Então, a gente descobre aqui que Seir é o nome da montanha que ficou como território do povo de Esaú, mas também era o nome do rei que vivia naquele local, um rei poderoso, o rei Seir. E aí então Esaú precisou desapossar o rei Seir para morar naquele lugar. Algo semelhante vai acontecer com os descendentes de Jacó. Israel vai precisar desapossar os povos cananeus para ficar com a sua terra. E o que você lê aqui a respeito disso? Que lá em Gênesis 27, Isaac tinha dito: Esaú, você vai viver fora dos lugares férteis da terra e você vai viver da sua espada. Você não vai viver da agricultura, você vai tomar o seu território na base da espada e você vai precisar se manter, já que você não vai cultivar, fazendo guerra. E como é que a gente sabe que isso se cumpriu? Porque tem a lista, inclusive, dos muitos reis e príncipes que estavam lá no Monte Seir, os descendentes de Seir, aos quais Esaú precisou desapossar para tomar posse daquele território. Ou seja, razão número 1 para ter genealogia: estrutura o livro de Gênesis, faz você ler a narrativa e entender o avanço da história. Razão número 2, vai mostrar para mim e para você que Deus abençoou o povo de Esaú, apesar de eles não serem o filho que carregaria a promessa. Razão número 3, mostrar que as profecias se cumpriram. Quando Isaac abençoou Jacó e não sobrou bênção para Esaú, ficou uma antibênção onde se dizia: você vai morar longe dos lugares férteis da terra. E Esaú vai para o Monte Seir, porque ele está fugindo do irmão, ele não quer ficar em Canaã servindo ao seu irmão. Mal sabe ele que ele não vai conseguir evitar. A gente vai ver daqui a pouco que ele vai servir ao irmão, sim senhor, porque Deus profetizou. E aí então ele vai para uma terra não fértil. E depois a gente vê também que ele vive da espada e que ele conquista a terra de Seir. É interessante, a título de detalhe, de curiosidade, destacar para você que essa terra era muito conhecida, entre outras razões, por causa daquilo que está escrito no versículo 24. E se você ler comigo aqui, são estes os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Era um povo forte e conhecido. Um deles, inclusive, porque encontrou fontes de águas termais. Não é só no Goiás que tem esse tipo de coisa. Tem lá no Antigo Oriente Próximo também. E era uma história conhecida, dando-nos uma ideia importante aqui, que vai nos levar a outras questões aqui e ao nosso próximo ponto. A ideia de que era um povo forte, era um povo que tinha um território e era um povo a respeito do qual se conhecia muitas histórias. Esse povo que está lá no Monte Seir, tem um camarada lá chamado Aná, que estava cuidando dos jumentos do seu pai Zibeão, e ele andou e descobriu fontes termais no meio do deserto. Ou seja, é o tipo de coisa que confere a historicidade do relato. Você está dando nome, você está dando endereço, você está chamando a montanha, você está dando o nome do rei que veio antes, você está contando a história que todo mundo conhece. Alguém achou fontes termais lá. É desse povo que eu estou falando. Isso, portanto, nos remete à quarta razão porque tem genealogia na Bíblia. A ideia de que a Bíblia não está contando para nós mitos. Eu costumo perguntar isso, talvez você já tenha me ouvido perguntar: você sabe o nome de batismo de Chapeuzinho Vermelho? Solange? Rita? A gente não sabe? A gente sabe que era Chapeuzinho Vermelho. Que dia da semana era quando o Chapeuzinho encheu a cesta e levou doces para a vovozinha? O nome da vovozinha? Esmingardina? Chinfronésia? A gente não sabe. E por que não sabe? Porque isso é completamente irrelevante para a história de Chapeuzinho Vermelho. Mas aqui o que nós temos um relato histórico. E o que você vê é que a Bíblia é um livro fundamentado, ancorado na história. E genealogias deixarão isso inegavelmente explícito. Nós não estamos lendo aqui uma obra de ficção. São pessoas reais. É o rei Seir que conquistou aquela montanha. É o Aná que descobriu a fonte de águas termais no deserto. É Esaú, o irmão de Jacó, que teve essa e aquela mulher. E as dificuldades não são removidas. Não é porque o nome das mulheres apresentado aqui é diferente do outro, e isso, 4.000 anos depois, nos é difícil de determinar que as coisas são maquiadas aqui. Não, os relatos estão aí. E a gente, então, se aproxima de pessoas com endereços reais, com histórias reais, com genealogias que ancoram a Bíblia na história.
A Bíblia não vai contar para nós tudo o que aconteceu, mas ela vai nos contar aquilo que aconteceu e deve ser conhecido. A Bíblia não te diz como, a Bíblia não conta tudo o que aconteceu, mas tudo o que ela conta, aconteceu. Percebe? Então você tem que olhar aqui e dizer, peraí, isso aqui é fato. Isso aqui não é uma lista qualquer. Eu devo ler isso aqui para ver, minha Bíblia está ancorada na história. Ela não vai te dizer tudo o que poderia ser sabido, mas a Bíblia te dará a interpretação teocêntrica dos fatos da vida real. Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, nos conta fatos selecionados para nos conduzir a enxergar o curso da história conforme os planos soberanos e perfeitos de Deus. Nem tudo o que aconteceu você sabe, mas tudo o que você está sabendo aqui aconteceu e foi registrado aqui por um motivo. E para que você saiba que aconteceu mesmo, tem o nome, tem o endereço, tem as histórias, tem os acessórios, tem todas as questões para você dizer, isso aqui está ancorado na história. Nós não temos uma esperança baseada em contos. Nossa esperança no Senhor Deus e na vitória do seu Filho Jesus Cristo é real, porque ela é uma esperança verdadeira, baseada em fatos. 4 motivos até agora. Por que genealogia? Primeiro, para você entender o relato de Gênesis. Segundo, para você ver que Deus abençoou mesmo o ímpio Esaú. Terceiro, para você saber que as profecias relativas a Esaú se cumpriram. Quarto, para você saber que a Bíblia está te contando um relato histórico e verdadeiro. Mas quinto motivo, lembrar que as escolhas têm consequências. Lembrar que as escolhas têm consequências. As pessoas, seus endereços, seus nomes, seus legados. Eu me chamo Márcio Roberto, porque eu sou filho do segundo casamento do meu pai. E meu pai se chamava Emílio. E no primeiro casamento do meu pai, ele teve o Emílio José e o Emílio Carlos. São 2 irmãos mais velhos que eu tenho por parte de pai. E depois ele se casou com a minha mãe, que chama Márcia. E aí então, como no primeiro casamento colocar o nome dos filhos atrás do nome do pai não deu certo, no segundo casamento ele colocou os nomes dos filhos atrás do nome da mãe. E eu me chamo Márcio por causa da dona Márcia. E aí então o meu irmão virou Marcos, porque para parecer com o Márcio, e eu tenho uma irmã chamada Maria Emília, daí juntou as duas coisas numa coisa só. Você já entendeu a história. Mas os meus nomes carregam isso. Aliás, eu sou Márcio Roberto por causa do Robert Taylor, galã de Hollywood da época da infância do meu pai. Você entendeu? Márcio Roberto. Por que Márcio Roberto? Por causa disso. Meu nome conta uma história. Quando fomos escolher o nome dos nossos filhos, Davi. Davi era filho de pastor Márcio, pastor de ovelhas e músico. E Davi significa amado. Escolhemos o nome do Davi, porque Davi significa amado, porque Davi era pastor de ovelha, o pai dele era pastor, e porque o pai dele era músico. E não é que o danado saiu músico aí. Foi coincidência, não foi profecia. Mas o nome dele tinha uma razão. Nós é que temos a ideia de, às vezes, escolher nome por causa do som. Não é? Dependendo da nossa cultura, algumas pessoas escolhem o nome como ele soa. Mas, biblicamente falando, os nomes carregam muito significado. E as escolhas de Esaú vão mostrando para nós o que está no coração dele, entre outras, por causa dos nomes que ele coloca nos filhos dele. Então, você vai vendo como as coisas foram acontecendo. E isso está na genealogia. Mas não está só na genealogia de Esaú, não. Isso começa lá atrás. Você lembra que em Gênesis capítulo 4, nós vimos a genealogia de Caim? E que Caim começou a construir cidades. E que Caim teve entre seus descendentes um tal de Lameque, que arrumou 2 mulheres. E que aí ele falou, quem pisar no meu pé morre. E aí então vai tomar vingança de Caim 7 vezes, do Lameque é 70 vezes 7. E por aí vai. E aí você percebe que na genealogia do Caim, o que você vai vendo é a mesma rebeldia do seu pai Caim, sendo refletida nos filhos. Ao passo que na genealogia de Sete, você tem Enos, que por causa dele se começou a invocar o nome do Senhor. Você tem Enoque, que andava com Deus. Você tem Noé, que era alguém que ia trazer consolo das aflições na terra que Deus amaldiçoou. E você lê a genealogia de Caim e percebe uma rebelião contra Deus. E você lê a genealogia de Sete e percebe uma aproximação em direção a Deus. Os descendentes de Sete invocam o nome do Senhor, enquanto os descendentes de Caim se rebelam contra o Senhor. A mesma coisa você vai ver aqui com relação
a Esaú e Jacó. Jacó se casou dentro da família da aliança. Seus filhos foram gerados em Padã Arã, mas ele habitou na terra das peregrinações do seu pai. Já o Esaú não. Esaú é o filho que desprezou a bênção, casou-se com cananitas, gerou filhos em Canaã, mas foi habitar em outra terra. Perceba a mecânica da genealogia. Capítulo 35, verso 26. Os filhos de Jacó nascem em Padã Arã. Capítulo 36, verso 5. Os filhos de Esaú nascem em Canaã. Só que o capítulo 36, verso 8. Esaú habita no Monte Seir. E o capítulo 37, verso 1. Jacó habita nas terras da peregrinação do seu pai. E as escolhas, portanto, têm consequências. Onde é que você mora? Não é uma questão de nível socioeconômico para saber se você mora num condomínio de luxo ou numa rua que não tem calçamento. É para saber se o seu endereço fala alguma coisa a respeito de você. Você já parou para pensar que habitação é uma palavra que vem do mesmo radical de hábito? Já tinha parado para pensar nisso? E no aconselhamento bíblico, quando a gente fala a respeito dos seus hábitos, a gente costuma falar sobre onde você habita. Porque os seus hábitos têm a ver com onde você de fato habita. Quando você está lá em algum lugar envolvido com alguma coisa, os seus hábitos vão refletir onde o seu coração habita. E foi por isso que a gente cantou: meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. É por isso. Mas Esaú não, ele resolve habitar longe. E aí o que você nota é que na genealogia de Esaú não há nomes que reflitam a busca a Yahvé. Se você vai na genealogia de Jacó, você tem os nomes que são dados por Lia aos seus filhos, e ela vai sempre falando: agora o Senhor vai me ajudar, e o meu marido, né? No quarto nome de Jacó, de Judá, ela começa a falar sobre isso, e você percebe que existe alguma distorção, mas eles ainda carregam uma ideia de voltar-se para Deus. No caso de Esaú, não. Há dois nomes unicamente em toda essa lista aqui que apontam para Deus, que é o nome de Elifaz, meu Deus é ouro, e o nome de Reuel, amigo de Deus. Os dois únicos casos. Mas quando você vai ao final da genealogia e vai até o verso de número 38, você vai ver que lá tem um tal de Baal-Anã, que significa Baal é misericordioso. E você percebe então que o lugar onde ele habitou, a escolha que ele fez, o fato de deixar a terra da promessa, o fato de se casar com mulheres cananeias, o fato de não querer se subjugar ao seu irmão vivendo em Canaã, ao lado do seu pai, foi trazendo consequências. O que é que você lê aqui? Você lê que os filhos de Esaú nasceram em Canaã, mas ele foi para Seir. Que lá ele habitou vivendo pela espada, que lá lhe nasceram príncipes, que lá ele cresceu, mas que os próprios nomes de seus filhos mostram um afastamento gradual do Senhor. E quando termina o capítulo, os seus filhos já são nomeados atrás do nome de Baal. E o tempo inteiro é dito: é lá que o Esaú mora, é lá que o Esaú habita. Escolhas têm consequências. Às vezes a gente conversa com irmãos que vão mudar de cidade por conta do emprego, e às vezes isso pode ser muito necessário. Mas a orientação que costumo dar é assim: você está pensando todas as variáveis envolvidas nessa mudança antes de aceitar a oferta de emprego? E às vezes a tabela que eu recebo da família que está nesse processo decisório diz assim: sim, nós já vimos a escola para as crianças, nós já vimos como é que vamos fazer para visitar os nossos pais, nós já vimos como é que vamos fazer isso, como é que vamos fazer aquilo. E eu pergunto: e vocês já viram que igreja vão frequentar e onde vão criar os filhos no caminho do Senhor? E às vezes o que eu vejo é olhos arregalados, dizendo: não tínhamos pensado nisso. Pois era a primeira coisa que você deveria ter pensado. Quando Ló escolheu habitar em Sodoma e Gomorra, lembra? Você já viu essa história? Era uma planície fértil, mas os homens de Sodoma eram grandes pecadores contra o Senhor. E ele vai então embarcar numa sequência de escolhas desastrosas que terminam fazendo dele o pai dos seus próprios netos. Tudo começa com escolhas. E o que a gente vai ver aqui na genealogia de Esaú é a mesma coisa que viu lá atrás em Ló. Escolhas não são neutras, elas têm consequências. Seu nome, sua decisão, a sua habitação, o seu legado. O que fica para a descendência de Esaú? Fica o Monte Seir, fica a guerra, ficam os príncipes, mas não fica a bênção. Não fica a bênção. Deus não está entrelaçado na história desta família. Já vimos 5 motivos. Já decorou os 5 primeiros? Anotou aí? Primeiro motivo:
livro de Gênesis é estruturado literariamente. Deus nos conta uma história com começo, meio e fim, com organização. A Bíblia tem majestade literária. Segundo motivo, Deus abençoa Esaú, ele faz a chuva vir sobre justos e injustos. Deus abençoa a todos e não devemos ser tentados a invejar aqueles que estão desfrutando da bênção geral de Deus. O terceiro motivo, e agora eu que pedi para você decorar, eu esqueci, eu estou olhando aqui, mas é para registrar o cumprimento das profecias. As profecias se cumpriram, Esaú habita longe dos lugares férteis, Esaú vive da espada. Quarto motivo, a genealogia nos mostra que essa é uma história enraizada na realidade. Não é um conto de fadas, gente real, que viveu, que existiu, que guerreou, que nasceu, que morreu. Quinto motivo, as escolhas de Esaú tiveram as suas consequências. Mas o sexto motivo é o mais importante, eu deixei para o final. O motivo mais importante é lembrar para você um negócio chamado guerra de linhagens. O que é isso? Lá no Jardim do Éden, quando a mulher cai em tentação e o seu marido também, depois dela, Satanás inoculou o veneno da serpente na descendência. E quando Deus aparece, ele percebe que, ele já sabia na verdade, né? Mas fica constatado que Adão e sua esposa haviam se tornado parceiros de Satanás, amigos de Satanás, seguiram a serpente. E Deus então diz, não vou deixar as coisas assim, eu vou pôr inimizade entre vocês. De tal maneira que um descendente que virá da mulher esmagará a descendência da serpente. A serpente conseguiu fazer de Adão e de sua esposa seus seguidores, mas Deus vai tirar desse meio um que é uma semente divina, que vai pisar a cabeça da serpente. Nós conhecemos bem esse texto, e temos visto que dali para frente você tem uma guerra entre os descendentes que seguem a inclinação da serpente, como é o caso de Caim, e os descendentes que seguem a promessa de Deus, como é o caso de Abel. Mas o que acontece logo em seguida? Caim mata Abel. E parece temporariamente que a serpente está ganhando, 1-0 para a serpente. Mas Deus não permite que as coisas fiquem assim, e o que ele faz? Levanta Sete no lugar de Abel. O nome de Sete quer dizer substituição. Deus levanta alguém para recolocar o jogo em andamento. E aí então você vê a descendência de Sete prosperando, mas a descendência de Caim prospera. O Lameque cresce. Funda cidades, o Caim funda cidades, uma cidade chamada Enoque. Ele tem o Lameque que tem 2 esposas, introduz a poligamia. A maldade aumenta. Chega nos dias de Noé, parece que o mal vai prevalecer. E Deus faz o quê? Através de Noé, um escolhido da linhagem da mulher, vai com o dilúvio exercer juízo sobre a linhagem da serpente que está predominando. E você vê Deus novamente contendo a maldade no mundo. E agora? E agora você vê que através de Abraão, Deus vai indicar o caminho por onde o descendente da mulher virá. Mas Abraão tem um descendente da serpente em primeiro lugar, um filho feito segundo a carne, que é o Ismael. E não vai ser através desse, vai ser através do Isaac. E o Isaac tem 2 filhos, só que um dos filhos é da serpente e o outro é a semente abençoada da mulher. E a semente abençoada é Jacó e a semente maldita é Esaú. E essa guerra vai continuar. E você lê aqui algo importante. Você lê o avanço da semente da serpente, mas um avanço que está debaixo da soberania divina. E, portanto, não é para ter medo da semente da serpente. Se quando Deus conta que Ele abençoa os ímpios, Ele também chama você a não ter inveja dos ímpios. Quando Ele conta que os ímpios existirão, Ele também te chama a não ter medo deles. E aí, então, o que a gente vai ver? A gente vai ver essa batalha entre Caim e Abel, ou Caim e Sete, entre Canaã e os semitas, que são os filhos de Noé, que nascem depois do dilúvio. Você sabe que Canaã é um neto de Noé, e ele está habitando na terra de Canaã, e quem vai possuir a terra de Canaã são os descendentes de Sem, o filho abençoado de Noé, ou seja, a linhagem da mulher vai triunfar sobre a linhagem da serpente. Os semitas vão desapossar os canaanitas. E essa batalha vai se desenvolver muito mais. E esse capítulo aqui é crucial para você entender o que vem pela frente. Vejamos. Tudo isso aqui é para que todo mundo que estivesse lendo aquilo dissesse, daqui a pouquinho a gente vai ter que guerrear com os edomitas, ou vai ter que passar pela terra deles, ou vai ter que contorná-los, a gente ainda não sabe. Mas esse povo é o descendente de Esaú.
E Moisés fala o tempo inteiro aqui, Esaú que é Edom, Esaú que é Edom, porque na época em que ele escreve esse livro, o nome de Esaú já estava um pouco esquecido. O nome que se lembrava era o nome de Edom. Edom significa literalmente vermelho. E deve ter vindo esse nome do cozido de lentilhas que Esaú quis no lugar da sua primogenitura. E aí então, Moisés fica falando, tá vendo? Esse é o descendente de Esaú, é o Edom. A gente tem uma história com eles. São nossos parentes, mas eles não estão carregando a bênção. E não precisa ficar com medo deles não, porque Deus vai dar a bênção para nós. E sabe o que acontece na sequência? Moisés vai atravessar o deserto e ele precisa passar pelo território de Edom, para poder chegar em Canaã. E ele manda mensageiros pedindo assim, ao rei de Edom, será que eu posso passar pelo seu território? Eu não vou sair da estrada, eu vou ficar dentro da estrada, não vou sair nem para a direita nem para a esquerda. A água que a gente tomar, a gente paga por dinheiro. A comida que a gente comer, a gente te paga por dinheiro. O rei de Edom diz, não, por aqui você não vai passar. E era o caso de Deus então dizer, então passa a régua nesse povo ingrato, tudo, mata todo mundo, mas Deus não deixa. E Deus diz assim, eu dei a Esaú o monte Seir, você não vai mexer com seu irmão. É curioso, porque Deus proíbe Israel de fazer vingança imediata contra os edomitas. Não tem uns ímpios que dá vontade de esmagar de vez em quando? Tem. E Deus não deixa. Não tem gente que você fica com vontade de orar e fala assim, Deus, por que a sua justiça demora tanto? Por que o Senhor não queima esse cara com raio caindo do céu agora? E Deus fala, não, não é isso que eu quero. Eu quero que você saiba que o teu assunto é comigo. E eu abençoo quem eu quiser. E essa guerra já está ganha, não se preocupa, não fica com medo, vive em confiança em mim. Então, na hora de atravessar o deserto, Edom nega a passagem. Deus não autoriza Israel a guerrear contra os edomitas, está lá em Deuteronômio capítulo 2, verso 5. E aí então, os edomitas ficam ali, passa-se o tempo, 450 anos, chega Davi. Davi vai cumprir finalmente a profecia de que o mais velho vai ser servo do mais novo. E Davi vai fazer com que os edomitas sejam servos dos israelitas. 2 Samuel capítulo 8, verso 14. Os edomitas agora servem aos israelitas nos dias de Davi, nos dias de Salomão e nos dias de alguns outros reis. Só que estava escrito na profecia de Isaque que Esaú ia sacudir o jugo do seu irmão. E essa profecia se cumpre, e ela está narrada lá em 2 Reis, capítulo 8, verso 20. Quando nos dias de Jeorão, o filho do rei Josafá, os edomitas se rebelam e deixam de servir aos israelitas. Mais profecia sendo cumprida. E como é que você sabe dessa profecia? Você tem que conhecer Gênesis e ir lendo a Bíblia toda para chegar em Samuel, para chegar em Reis, e para ver que as coisas que estão acontecendo lá em Reis estavam profetizadas em Gênesis. E daí? Aí fica aquela inimizade, fica o climão. Davi escravizou os edomitas, eles se libertaram nos dias de Jeorão. E daí? Quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, vem no ano 586 para destruir Jerusalém, os edomitas estão ali do lado. E eles estão fazendo festa. E eles inclusive fecharam as estradas com rotas de fuga, para impedir que aquele salmo imprecatório, onde o salmista ora contra os inimigos, filha da Babilônia, bendito é aquele que te dê a paga do mal que você nos fez, bendito é aquele que pegar os teus filhos e esmagar contra a pedra. Crente pode orar assim? Ele pode orar pedindo a Deus que vingue a sua causa, mas isso pertence a Deus, e Deus é quem vai fazer, tá certo? É uma justiça santa. E os filhos de Edom, está escrito lá no Salmo 137, os filhos de Edom diziam, arrasai até os fundamentos. É como se os edomitas estivessem vendo os babilônicos lá destruindo os judeus e dizendo, ó, tem um escondido ali, ó, pega lá. Ó, essa pedra aqui ainda está de pé aqui, destrói mais ali. E os edomitas estavam fazendo festa, enquanto Israel, ou os descendentes de Israel no reino de Judá, estavam caindo. Se você vai para o livro das Lamentações, você vê o autor do livro das Lamentações dizendo, regozija-te, filha de Edom, pode comemorar agora, porque o reino de Judá está caindo, mas saiba, o cálice passará também a ti. Deus está julgando agora os descendentes de Israel, mas daqui a pouco ele vai pegar os descendentes de Edom. Lá em Jeremias capítulo 49, versos 7 a 13, está dizendo assim, eis que os que não estavam condenados a beber o cálice totalmente o beberão, e tu serias de todo inocentado, certamente o beberás. Que isso? É que o reino de Judá era culpado, mas não estava destinado a beber todo o juízo de Deus, mas bebeu, recebeu o juízo da Babilônia. Enquanto isso, os edomitas ficaram batendo palma, e Deus falou assim, tua vez vai chegar.
Ezequiel, capítulo 25, diz: os edomitas conhecerão a minha vingança. Em Obadias, que foi um livro escrito especialmente para anunciar o juízo de Deus contra os edomitas, no verso 12 nós vemos assim: tu não devias ter olhado com prazer para o dia da calamidade do teu irmão. Percebe? Vocês edomitas fizeram festa quando os judeus foram destruídos. E aí então você pode olhar para tudo isso e pensar: meu Deus do céu, será que os edomitas vão levar a palavra final? Será que nessa história o povo que recebeu a disciplina de Deus pelo cativeiro babilônico vai ter que aguentar eternamente a zombaria dos edomitas? E a profecia de Obadias diz: não. Os verdadeiros filhos de Deus podem até sofrer com a disciplina, podem até sofrer com os inimigos, podem até ter passado 430 anos de escravidão, podem ter feito muitas coisas, mas eles carregam a bênção de Deus. E os inimigos não vão ter a palavra final. E o livro de Obadias deixa isso bem claro. Até que quando o povo de Israel volta, o povo de Judá volta do cativeiro babilônico, eles estão cansadinhos. Eles sofreram muito nas mãos da Babilônia e depois voltaram do Império Persa e estão agora tentando reconstruir Jerusalém, mas estão desanimados. E olhando e falando assim: Deus não está nem aí para nós. Se Ele estivesse preocupado com a gente tinha um templo bonito, uma cidade melhor. E então eles estão oferecendo sacrifício de qualquer jeito para Deus, e chega o profeta Malaquias, o mensageiro de Jeová, dizendo assim: por que vocês estão pensando assim? Vocês estão achando que eu não amo vocês? Porque o povo dizia: não, Deus não ama a gente não, estamos sofrendo aqui. E aí lá no profeta Malaquias, nos seus versos iniciais, Deus diz assim: vai olhar a história, eu amei a Israel, eu amei a Jacó, mas eu me aborreci de Esaú. E aí você vai ver que Jacó foi para o cativeiro, mas voltou. Isso era raríssimo, quase impossível, matematicamente falando, de acontecer. Um povo ir para o cativeiro e voltar, mas os descendentes de Jacó foram e voltaram. E lá em Malaquias Deus diz assim: e os edomitas? Se eles tornarem a se reerguer das cinzas em que eu os coloquei, eu vou destruir tudo de novo, porque eu estou irado para sempre contra o povo de Edom. E ali então fica uma questão importante. Na guerra entre as sementes, podemos perder uma ou outra batalha, podemos estar vendo os inimigos prosperando, podemos estar preocupados com as coisas acontecendo, podemos estar vendo inclusive consequências dessa guerra. Ainda hoje o noticiário está contando o quê? Que os descendentes de Ismael estão atacando os descendentes de Isaac, lá, hoje, aqui e agora, está saindo na sua televisão hoje. E podemos ter a impressão que está tudo perdido, e não está. E a guerra vai chegar até um clímax. E qual é o clímax? Quando chega o descendente da mulher que vai vencer. E essa para mim foi uma surpresa, isso eu não sabia. Quando chegou o descendente final, que vai trazer a vitória, que cumpre as promessas, que vai esmagar a cabeça da serpente, como é que era o nome dele mesmo? Jesus. Aí teve alguém que tentou matar ele. Como é que era o nome do cara que tentou matar Jesus? Herodes. E Herodes veio da onde, você sabe? De Edom. Ele era idumeu. Olha só que coisa. E ele não conseguiu. E Jesus venceu. Percebe? Então, o que você vai lendo aqui? Você vai lendo uma batalha. Não bastasse essa batalha que passa da travessia no deserto, de não mexer com Esaú no Monte Seir, de Davi escravizando os edomitas, de nos dias de Jeorão ele se libertando, de os edomitas verem o Nabucodonosor destruindo Judá e se alegrando, e depois a profecia de Obadias mostrando que Deus vai puni-los. Ainda tem uma outra questão muito interessante. Há um descendente particular de Esaú aqui que deve ser conhecido em detalhe. Veja capítulo 36, verso 12. Capítulo 36, verso 12 nos diz assim: Tímina era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. Conhece um camarada chamado Amaleque? Amaleque foi aquele que atacou o povo de Israel quando eles estavam indo para entrar na terra prometida, na covardia, atacou na retaguarda, ferindo primeiro mulheres e crianças, e idosos e feridos. E por causa disso teve uma batalha, em que Josué era o general ali no campo da batalha, e Moisés estava na montanha intercedendo, e Arão segurava um braço e Ur segurava outro, e quando eles levantavam o braço de Moisés, Josué ganhava lá embaixo. Lembra disso? Sabe quem era o Amaleque que estava na batalha? Um descendente de Esaú. E sabe o que a gente vai lendo a partir desse Amaleque? A gente vai lendo que lá em Números capítulo 24, Balaão, que foi contratado para
falar maldições contra o povo de Israel pelos moabitas, esses já são descendentes de Ló, é uma outra história. Mas quando Balaão vai anunciar a maldição e não consegue, ele anuncia a bênção, ele diz que o cetro de governo estará em Israel e ele profetiza destruição para os amalequitas. Balaão profetiza isso. E como é que isso vai se cumprir? Deus vai dizer em Deuteronômio que o nome de Amaleque deve ser lembrado. E fala: Moisés, vocês ainda vão cuidar dos amalequitas por causa do que eles fizeram. E quando Saul é ungido como rei, a primeira missão que ele recebe é de ir destruir completamente os amalequitas. E aí ele vai e acha lá uns boizinhos bonitinhos, e uns negócios, ele fala: não, isso aqui eu não vou matar não, isso aqui eu vou levar para... Né? E aí ele traz o rei vivo. Como é que era o nome do rei? Agag. E aí então Samuel se enfurece, e por conta disso, inclusive, Saul perde o reinado, você conhece a história, e... mais tarde a gente vai ver que os descendentes daquele rei Agag se chamam Agagitas. E os Agagitas têm um camarada chamado Amã, que é aquele que tentou matar todos os judeus no livro de Esther. Você está vendo como esse Esaú deu trabalho ao longo dos séculos? Olha, a gente passou pela travessia no deserto, a gente passou por Davi, a gente passou por Saul com os Agagitas, a gente passou pelo cativeiro na Babilônia, a gente passou por Obadias, a gente passou por Esther, a gente chegou em Mateus com Herodes tentando matar Jesus. Você percebe? Guerra. Guerra. E de onde veio essa guerra? Veio de uma coisa que Deus já nos explicou lá em Gênesis, lá nos primeiros capítulos. A guerra dos descendentes da serpente contra os descendentes da mulher. Qual é a notícia boa? A gente não vai perder, então não precisa ficar com medo. Deus pode até abençoar o ímpio, não fica com inveja, não fica com ciúme. Deus pode até dar uma vitória momentânea para ele, fica tranquilo, a vitória final é nossa. Então as genealogias estão na Bíblia para isso. E tanto é que quando chega Jesus, que é o último descendente, acabam as genealogias. Não precisa mais ter nenhuma, porque agora você viu, a guerra acabou. O descendente vencedor, o descendente final, já está aí, a gente já sabe quem é o nome dele, e a gente já sabe muito bem que as promessas se cumpriram. Ou seja, gerações passaram, circunstâncias mudaram, mas os planos de Deus avançaram e foram todos concretizados. Profecias foram cumpridas, e apesar de ímpios terem recebido bênçãos temporárias, foi a semente da promessa que prevaleceu. Onde estão os edomitas hoje? Não estão em lugar nenhum. Mas o povo de Deus, o seu Israel, está espalhado por toda a terra. Bom, 6 razões. Vamos ver se eu consegui decorar. Eu espero que você tenha conseguido. Primeira, Gênesis é um livro estruturado literariamente. Segunda, Deus abençoa ímpios também, ele abençoa Esaú. Terceira, profecias se cumpriram. Tudo que foi dito de Esaú aconteceu. Quarta, as genealogias estão ancoradas na história. A Bíblia é um livro de fatos. Quinta lição: escolhas e suas consequências. Obrigado. E a sexta lição: guerra das linhagens. Bom, tá bom, então agora, o que a gente faz com esse ensinamento? Primeira coisa, lembra, toda a escritura é útil. Às vezes dá um pouco mais de trabalho para cavar uma genealogia. Eu não costumo trazer anotação, o Diego prestou atenção nisso, né, Diego? Essa semana, ó o esboço aqui, ó. Dá trabalho, é mais difícil pregar em genealogia do que pregar nos outros. Como é mais difícil, às vezes, ler determinado texto. Mas você nunca sai decepcionado quando você resolve estudar um texto bíblico em profundidade. Quanto mais você cava, mais ouro você acha. E eu gosto da frase de John Piper, e eu coloco essa frase na ementa dos cursos que eu dou lá no seminário presbiteriano Brasil Central. As grandes riquezas da Bíblia estão reservadas para aqueles que trabalham com empenho para encontrar tudo que a Escritura contém. Quando você pega a picareta, pega a pá e fala, eu vou estudar, você nunca sai decepcionado. Você pode cavar numa genealogia, que nem essa daqui, e você vai perceber coisas que não dava para imaginar. Quando que eu ia pensar que Herodes era idumeu? E que esse é o ápice da batalha entre a semente de Esaú e a semente de Israel? Quando? Quantas coisas aconteceram tendo essa batalha como foco? Toda a escritura é útil, e portanto nada de começar a ler a Bíblia e falar, não, aqui é genealogia, pula. Sabe, às vezes a Bíblia vem com prateadinho, douradinho, né? Aqui do lado, e a página que está colada é justamente aquela da genealogia, porque você já falou, isso aqui eu não vou ler. Tudo que está escrito lá é para a nossa bênção, para o nosso proveito.
E nós somos chamados a estudar a palavra, e isso é mais do que ler. Eu tenho falado sobre isso aqui. A Bíblia não é um livro para você ler, o Libama, e ler os nomes, terminou a leitura, vamos embora. Não, por que aquele nome está lá? Por que foi tão importante registrar tudo aquilo? Nós devemos estudar, isso é mais do que ler. E, quando nós entendemos isso, nós entendemos o fio condutor da história da redenção. Já parou para pensar que o rei Agag, que Saul devia matar, é por causa do Amaleque, que tentou matar Israel quando atravessava o caminho para o Egito? E esse Amaleque é um descendente de Esaú, que era uma ameaça e que tentou matar Jacó. E que esse povo foi parar lá em Ester, no livro de Ester, quando Amã tenta matar todo mundo, na época de Ester e Mordecai, e que isso mostra uma única guerra do Esaú, que é no livro de Gênesis, até o livro de Ester, que é um dos últimos do Antigo Testamento. O tempo inteiro a guerra está lá. E que essa guerra, não agora através do Amaleque, mas através do Esaú, ela chega até o Novo Testamento, quando é o Herodes, um idumeu, que está tentando matar Jesus. Já percebeu a importância de ler a Bíblia como um livro só? E como isso é um testemunho a respeito da verdade da palavra de Deus, porque são 1.500 anos de distância entre Moisés e Mateus. E a história que eles estão contando é única e a mesma. Então isso é para aprendermos a respeito da majestade da Bíblia, da sua excelência literária, dos seus textos organizados, dos relatos que são todos aqui completos para a nossa instrução. Também para aprendermos que profecias se cumprem. Não há nada que esteja escrito aqui que não vá se cumprir. Esaú vai morar em terra infértil? Sim, ele foi morar lá no Monte Seir. Vai haver uma inimizade histórica entre os dois? Sim, a gente acabou de ver como isso perpassa toda a Bíblia. Os edomitas serão exterminados? Sim. Vão ser servos do seu irmão? Sim, Davi escravizou os edomitas. Vão sacudir o jugo? Sim, fizeram isso nos dias de Jeorão. Serão completamente aniquilados? Sim, depois do período babilônico foram totalmente destruídos. Então a palavra de Deus está sendo cumprida e ela é confiável. Ela é enraizada na história, ela está falando de gente, de povos que existiram ou sumiram. E sumiram. Ela está dando o endereço, ela está dando o nome das pessoas, ela está contando histórias reais. Esse é o livro que nós temos diante de nós. Mas especificamente agora sobre a história de Esaú, nós podemos tirar outras lições. Uma lição importantíssima aqui é com quem você vai se casar. E eu não me cansarei de falar isso. O livro de Gênesis é categórico a respeito disso. Tudo o que acontece com Esaú tem início lá atrás, quando ele toma para si mulheres cananeias, que são desgosto da alma de sua mãe Rebeca. E agora então ele está envolvido com os assuntos terrenos e ele toma decisões baseadas em sua sensualidade e não em sua fé. Fé que por sinal ele não tem. E aí então as coisas começam a se suceder em cascata. Onde você vai morar? Quais serão os teus hábitos, a tua habitação? Você já parou para pensar nisso? Estar domingo na igreja para ter o hábito de vir à casa de Deus, é para habitar a casa do Senhor. Seu prazer é viver na casa de Deus. Bom, isso pode ter muito a ver, inclusive, com as escolhas que você faz, e inclusive a sua escolha de casamento. Isso pode ter a ver com tantas outras coisas. Que nomes você dará aos seus filhos? São perguntas importantes. Vai ser possível expressar a sua fé na maneira como você vai nomear o seu filho? Eu não estou dizendo que você precisa dar nome bíblico para o seu filho, não. Mas eu estou dizendo que em decisões tão corriqueiras como essa de dar nome aos filhos, nós estamos revelando o que se passa no nosso coração. Nós estamos revelando, através dos nossos hábitos, onde está a nossa habitação. E o exemplo de Esaú nos mostra isso. E qual vai ser o legado que você deixará às próximas gerações? Bom, uma decisão levou a uma habitação levou a um hábito levou a muitas consequências levaram a um legado. E no final da história o que você vê é o povo de Esaú habitando longe da casa de Deus, longe da terra de Deus, dando nomes atrás de Baal para os seus filhos e perseguindo o povo da aliança por séculos. E tudo isso começa em pequenas decisões lá atrás. A história de Ló que nós vimos é extremamente parecida. Ló começa tomando a decisão de morar do lado de Sodoma e Gomorra. Esaú começa tomando a decisão de se casar com mulheres cananeias. Não existem decisões que não sejam importantes na vida do povo de Deus. Nós precisamos aprender com isso. Mas sobre a guerra das linhagens, é ainda algo importante também aqui a destacar. Nós ainda estamos em guerra. E, embora a descendência de Ismael, os árabes,
estejam ainda em guerra com a descendência de Isaac, os judeus. E você viu o Hamas atacando Israel nesses dias aqui, isso está nos jornais. Nós entendemos que esse é um reflexo paralelo da grande guerra. Não se iluda achando que a guerra das sementes é aquela que está acontecendo lá em Israel, não. A guerra das sementes é aquela que está acontecendo aqui. Quando estão tentando ensinar para o seu filho que você pode ser o que você quiser. Quando estão tentando ensinar para o seu filho que existe uma pluralidade de gêneros. Quando tantas outras coisas são feitas. Quando as opções para você se afastar de Deus são inúmeras. E ali então o desvio do padrão de Deus vai vindo sorrateiramente e tentando trazer você para o lado do inimigo. É dessa guerra que nós estamos falando, mais do que daquela. Então, essa guerra ainda está em andamento. E você e eu precisamos tomar uma posição. De que lado nós estamos, de qual lado vamos lutar. Mas eu penso aqui no povo que leu isso pela primeira vez. E eu penso nas duas tentações que eles tinham. De ter medo dos edomitas, porque eram um povo forte, e de ter inveja dos edomitas. Foi aqui que esse texto me pegou. Os meus 3 irmãos, o Emílio José, o Emílio Carlos e o Marcos, são comerciantes de pneu. Eles têm uma vida muito boa. E eu não posso dizer que eu tenho uma vida ruim. Mas de vez em quando eu passo ao lado deles e eu sou tentado, irmãos. E às vezes isso acontece até de maneira involuntária por gente da família. Meu pai queria muito ver o filho dele progredindo. Mas você sabe como é que é a vida da gente? Quando a gente estuda, a gente é seminarista. E depois que a gente forma, a gente vira ministro do Evangelho. O dia que eu comprei esse relógio aqui, 600 conto, em 4 prestações de 150, o meu pai olhou e falou assim, até que enfim, um relógio decente aí e tal. Acho que ele queria ver o filho dele, mas não dava para competir com o relógio dos meus irmãos. Eu lembro que uma vez a gente foi na praia andar de barco, no barco do meu irmão mais velho, o que tem o barco menorzinho, de 15 metros, o outro tem um barco maior. Aí a gente vai andar de barco, chega lá, tem um tobogã lá, e estamos eu, Davi, Carolina, Priscila e tal, vamos andar de barco. Olha, tem um tobogã lá, vamos lá ver quanto é que é? Vamos lá ver quanto é que é. Aí o Davi e a Carolina, nós vamos escorregar e tal. Aí quando chegou lá, eu pergunto assim, quanto que é? O moço falou, R$30. Eu falei, por 2 horas? Ele falou, não, cada escorregada. Aí eu olhei e falei assim, não moço, obrigado. Quando eu falei obrigado, os meus irmãos estavam olhando assim para mim, dizendo, você não vai mandar os meninos? Eu falei, você é louco, meu? E tu, 30, tu, 60, tu, e eu só, não dá. É difícil às vezes. E aí você chega em casa, o meu irmão tinha comprado um carro Santa Fé. E isso faz tempo. O carro dele agora eu não sei nem ligar o carro que ele tem. Elétrico, com não sei o que, não sei das quantas e tal. E meu pai, não, vem cá para você ver o carro do seu irmão, tem 7 airbags, ar-condicionado, não sei das quantas. E eu só encolhendo. Eu estava vendo a bênção. E o meu irmão não vai para o inferno não, meu irmão é crente, é presbítero. Embora nem todo presbítero seja crente, viu gente? Mas ele é crente. E os nossos aqui também são, graças a Deus. Mas meu pai me mostrando tudo aquilo e eu pensando, Deus, por que eu fui ser pastor? Toda a família pegou a onda do pneu e surfou nessa onda aí, está todo mundo bem. Será que sou só eu que passo por isso? Ou você está olhando e falando assim, Deus, que bom saber que meu pastor é pecador e tanto, eu fico até um pouco mais consolado. Você já viu Deus abençoando alguém do seu lado e falou, Deus, por que não eu? Por que não eu? Você já ficou assim? Você consegue imaginar os israelitas falando assim, tá Moisés, quer dizer que nós é que somos o povo da bênção? Então tá, me escuta aqui, como é que você me explica 430 anos de escravidão, enquanto esse povo aí que não carrega a bênção, estava no Monte Seir, só multiplicando o príncipe, só bonitão, fazendo guerra. É isso aí? Se ser abençoado é ficar escravo, dá para reavaliar? Você consegue perceber o dilema? Eu tive chance de contar aqui uma vez uma história interessante do Davi, meu filho, que foi para a praia e não podia entrar na água porque estava tomando antibiótico.
E tinha um menininho lá que estava com o nariz escorrendo na água, nadando, e o Davi fala, pai, eu quero ser feliz igual aquele menino. Já contei essa história para vocês. E eu falando, filho, você não está entendendo. Você está aqui na sombra, de camiseta, sequinho, brincando na areia seca, mas você é um filho amado e cuidado. Aquele menino está com o nariz escorrendo, vai sair daqui, vai ter que ficar internado de repente lá. Você é mais amado do que ele, mais abençoado do que ele, você precisa entender isso assim. E a gente precisa lidar com isso às vezes, irmãos. Você está morando na casa que você queria ou tem alguém morando na casa que você queria? Você está olhando para alguém que está com a vida tranquila e você que está fazendo tudo certo está só enfrentando um perrengue atrás do outro? Você já olhou para alguém e falou assim, Deus, por que o Senhor não me abençoa desse jeito aí? Eu só quero aquilo ali, ó. E Deus está olhando para você e falando assim, você não está entendendo a obra que eu estou fazendo na sua vida. Escravidão não me incomoda. O que me incomoda é você esquecer de mim. O que eu quero para você não é uma vida tranquila, o que eu quero para você é uma vida santa. E você quer possessão agora, no Monte Seir, nessa terra seca e árida, no meio das rochas? O que eu tenho para você é a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Espera, sua hora vai chegar. Isso toca profundamente o meu coração, eu preciso lidar com isso, vira e mexe. Você não? Você entende? E às vezes a gente fica assustado, fica com medo, não é só com inveja, fica com medo. Por quê? Porque Israel vai ter que passar por aquele povo, e é possível que eles quisessem batalhar, e Deus não deixou, e Israel ainda vai ter que lutar contra todos os cananeus. Deus, tem certeza que nós somos os donos da bênção? Porque, ó, Seir está lá quietinho, os edomitas estão lá quietinhos, e nós, para tomar posse da nossa terra, vamos ter que lutar décadas aqui. E Deus está dizendo assim, não, você não entendeu, eu quero um relacionamento com você, eu quero que você confie em mim, eu quero que ao guerrear você saiba que a bênção sou eu que te dou, eu quero que você dependa de mim para cada batalha da sua vida, eu quero é você perto de mim, isso é que significa bênção. Cuidado, porque às vezes a gente está igualzinho o Esaú viu o prato de lentilha e falou, que bênção que nada, me dá lentilha. Esaú viu as mulheres cananéias e falou, que descendência que nada, eu quero é essa. Esaú vê o irmão prosperando e ao invés de aceitar a profecia e se submeter a ele, fala, que nada, eu vou embora daqui, vou para uma terra seca. E às vezes a gente está olhando esse tipo de coisa e está invejando. Irmão, Deus não está preocupado em primeiro lugar em te dar tranquilidade, em te dar sossego. E quando Deus fala que vai te dar bênção, isso pode não significar bênção material, pode não significar um terreno. Eu não consegui comprar um terreninho loteado, lá naqueles, lá para trás de... sei lá, eu fui num lugar essa semana, longe, Hidrolândia, lá longe, nem um lotezinho, lá para o fim de Hidrolândia, não consegui dar uma entrada na caixa. Mas eu tenho um tesouro, lá está o meu tesouro, lá onde não há choro. Eu preciso sair daqui hoje contente com isso, senão, como é que eu posso pregar um negócio desse? Você percebe? Então, meus irmãos, como eu disse a vocês, e eu espero ter comunicado aqui, trata-se de um texto árido aparentemente, mas cheio de significado. Israelitas, vocês são o povo da bênção. Notem, eu cumpro as minhas promessas. Eu entrego uma revelação organizada. As profecias acontecem. Note, as suas escolhas têm consequências. Note, o que eu estou falando está enraizado na história. Note, tem uma guerra em andamento. E vocês são o povo da minha bênção. Nada de ficar olhando para os edomitas com inveja. Nada de ficar olhando para os edomitas com medo. Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude nisso. Tem dia que vai ser mais fácil de entender. Tem dia que a gente vai ter que pegar essa genealogia aqui e ler de novo, e ler de novo, e ler de novo, e ler de novo. Mas ela certamente vai ficar no meu coração, todos os dias em que eu estiver pegando lá e lembrando alguma coisa do tipo, essa conta vence hoje, mas o dinheiro na conta não está dando. Esse boleto, o boleto sempre vence, né? Você conhece essa ideia, né? O boleto sempre vence, né? E às vezes o dinheiro não vence os boletos todos. Não tem problema, irmão. Não tem problema, você é um abençoado do Senhor. Nunca permita, meu irmão, que esse desânimo por ser um abençoado roube de você, que esse desânimo por ver a bênção dos outros roube de você a alegria de ser um abençoado. Olha, pode estar acontecendo um monte de coisa na tua vida, você está indo para o céu. Isso tudo aqui vai passar. Pode ter escravidão, pode ter tantos outros problemas, a herança é sua. Isso não é pouco, isso é bênção de Deus. Deus nos abençoe em nome de Jesus.